e nós estamos na nossa série sobre vocação, e hoje eu queria continuar essa série, começando com uma história de David Cronin. Não sei se vocês já ouviram falar. Põe, por favor. O Charles. Pode passar. Esse é o David Cronin. E o que aconteceu com esse rapaz? Em 1989, esse rapaz, ele é um piloto de avião e ele estava num voo seguindo para Nova Zelândia a 7 km de altura, 350 km por hora no seu avião, um Boeing, lotado de passageiros, e a porta do bagageiro explode e abre um buraco no avião. E a partir desse momento, 9 pessoas são sugadas pela pressão, pela descompressão do avião. Mas o avião não continua rasgando, ele continua equilibrando. Os destroços de uma pessoa, inclusive, entra dentro da turbina e 2 motores são afetados nesse voo. E esse homem, ele se viu diante de um dilema, diante de um problema. Ele estava ali responsável por mais de 200 vidas nas suas mãos e ele teve que tomar decisões rápidas, porque se ele acelerasse o avião, o vento continuaria rasgando a cabine e talvez o avião desfaleceria no ar. Se ele fosse devagar demais, o avião talvez não teria estabilidade, e ele precisou tomar uma decisão rápida. E segundo as palavras dele, ele fez uma oração rápida pelos seus passageiros e voltou ao seu trabalho. E ele estava a 160 quilômetros do seu destino, a Nova Zelândia. Ele não ia conseguir chegar lá. E aí ele teve que olhar rápido no radar, ver onde ele estava, ver onde ele poderia tentar fazer um pouso de emergência. E ele decide voltar para um lugar mais próximo, onde ele ia pousar, e para fazer um pouso de emergência. E depois de muito... A cabine, os braços do avião, não sei como é que chama, o volante, ele fica muito mais rígido quando está instável, e ele teve que segurar com muita força, e com muita dificuldade ele conseguiu aterrissar nesse lugar. E pode voltar no caso, Esse foi o avião. Essa foi o estrago que aconteceu no avião, que gerou a morte de 9 pessoas. Mas ele, pelo trabalho dele, pela competência dele, ele precisou exercer o ministério da competência. Esse é um ministério que a gente não ouve muito, dentro do nosso ambiente eclesiástico. O ministério da competência é um ministério muito importante. E ele precisou exercer esse ministério nesse dia. E graças ao bom trabalho dele, graças aos 38 anos de experiência dele, de competência, ele conseguiu salvar mais de 200 pessoas. Isso não foi uma tragédia maior, Somente 9 pessoas por causa da abertura no avião que foram mortas. E essa história é muito importante porque nos faz pensar um pouco sobre a importância do trabalho. Não só para agradar a Deus num sentido metafísico, mas a importância do nosso trabalho hoje, nesse mundo, enquanto estamos aqui. E não só a importância do trabalho, mas a importância de sermos bons naquilo que fazemos. Não só de não roubar, de não matar, isso é bom, mas de sermos excelentes naquilo que a gente faz. Esse é o ministério da excelência. E a maior dádiva que o David Cronin conseguiu dar para os seus passageiros naquele dia não foi a sua espiritualidade. Óbvio que isso é bom, isso traz coisas boas para ele, para quem está à volta dele, mas naquele momento, a hora que aquela cabine estoura, naquele momento, a maior dádiva que ele pôde dar foi a sua competência. Imagine que você tem um derrame cerebral e está no médico, foi correndo para o médico às pressas. A maior dádiva que um médico pode te dar naquele momento é a competência dele. É ele ter sido bom naquele, não ter colado na prova. É ele ter estudado de fato o que acontece dentro da cabeça humana para conseguir te ajudar naquele momento. Isso é o ministério da competência. Isso ele deu para as pessoas naquela hora. Ele tinha para dar. Isso nos faz pensar sobre essa importância do nosso trabalho aqui neste mundo. Que o reino de Deus está nesse mundo. Esse mundo não está fora do reino de Deus. O reino de Deus não é algo metafísico. O reino de Deus está aqui. Ele já foi inaugurado há 2000 anos.
Nós estamos vivendo ele. E é isso que nós vamos entender hoje sobre a história do trabalho, ao longo da história. Como o trabalho foi visto ao longo de várias eras. E quando a gente vai pensar em trabalho, a gente já começa lá nos gregos, que foram os responsáveis por bagunçar toda a nossa ideia sobre o trabalho. Por quê? Porque os gregos tinham uma ideia muito errada, né? Esse foi um erro dos gregos. Eles pensavam que o mundo era mau, o mundo material. O que era bom era o mundo espiritual, o mundo das ideias, né? Como Platão dizia. E tudo que era material era negligenciado pelos gregos. Por isso que eles louvavam a filosofia, as ideias, e desprezavam o trabalho manual. A escravidão era algo comum no mundo dos gregos também. E por que também? Porque eles viam o trabalho manual como algo inferior. Isso não é coisa para pessoas nobres fazerem. Isso é coisa para pessoas inferiores fazerem. O nobre lida com as ideias. O nobre lida com as coisas espirituais. A nossa verdadeira essência é espiritual. Quem já ouviu isso? Esse corpo é apenas uma casca que habita o meu espírito. Isso influenciou os pais da igreja. E muitos abraçaram essas ideias erradas, que não são bíblicas, de que o mundo material é bom. E isso é chamado de dualismo. Eles dividiram o mundo em um mundo bom, espiritual, e um mundo ruim, que é esse mundo terreno. Essa casca aqui, essa árvore, essa matéria, tudo isso é ruim. Isso reflete na ideia do trabalho, porque lembra do mito de Sísifo? É aquele deus que foi condenado a eternamente empurrar uma pedra morro acima. Vocês já ouviram esse mito? E aí, ele com muito custo, chega no topo do monte e essa pedra rola novamente. E aí ele tem que voltar e pegar essa pedra e empurrar lá mais uma vez. Por que isso explica muito como os gregos viam o trabalho? Porque primeiro era algo sem sentido. Imagina, você ser condenado eternamente a empurrar uma pedra e ela rolar morro abaixo. E você repetir isso eternamente. Qual o sentido disso? Nenhum. E a coisa era exigir esforço, era manual. Então, os gregos tinham essa visão negativa do trabalho. Isso influenciou muitos pais da igreja, que a igreja surge nesse contexto, né, hebraico, grego, romano, não é isso? E esses pais da igreja abraçaram essas ideias de que o mundo material é ruim. Aí vem os monásticos, aí surge a ideia dos monastérios, de se fechar num lugar, se afastar desse mundo, né, que é ruim, e fazer só coisas sagradas, que é o quê? Copiar a Bíblia, orar. E o agricultor, isso é algo inferior. Não é errado, mas é algo inferior. O engraxate é algo inferior. O sagrado, o bom mesmo, o espiritual, é escrever as escrituras. Por isso, inclusive, nós temos mais textos em latim do que em hebraico, em grego, em hebraico, em outras línguas, né? Por quê? Porque eles acreditavam que isso era o sagrado para eles fazerem. E aí surgem as ideias dos monastérios. Isso durou toda a Idade Média. Até que na Reforma Protestante, os primeiros reformadores, os pré-reformadores, começaram a olhar isso e começaram a ler a Bíblia nas suas línguas originais, não pelo que a igreja romana passava para eles, né, com as suas liturgias, e eles começaram a ver que tinha algo errado. E aí Lutero explode a Reforma Protestante, e ele vai tentar, essa reforma vai tentar inclusive mudar o paradigma sobre a nossa visão sobre o trabalho. Certa vez um engraxate se converte e pergunta para Lutero: Lutero, eu me converti, e agora, como eu vou fazer para servir a Deus? E na cabeça dele já estava imaginando, né? Eu vou ter que ir para um monastério, limpar o chão, porque eu não sei ler, não sei escrever a Bíblia, eu não sei orar. O que eu devo fazer para agradar a Deus? E Lutero responde para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. E aí você vai servir a Deus. E isso deve ter dado um nó na cabeça dele, né? Porque isso estava muito no início ainda. Para hoje é mais fácil para a gente. Mas eles estavam ainda nesse início de tentar tirar essa ideia de que um trabalho manual é inferior a um trabalho espiritual ou intelectual. E a Reforma Protestante tentou fazer isso. E aí a gente chega no Brasil hoje e a gente vê principalmente uma cultura, não sei se você já viu pessoas assim, que jogam na loteria para parar de trabalhar. Ninguém nunca viu, né? É muito comum nas rodas de conversa, ou às vezes quando você está na loteria fazendo alguma coisa, você vê a pessoa lá fazendo a sua fezinha, né? Nossa, eu vou sair dessa vida miserável agora. Por quê?
Porque na cabeça dele o trabalho é uma maldição. O trabalho é algo... Daí vem aquela ideia, né? Sextou. Não que sexta-feira seja ruim, mas muitos usam essa expressão porque ali ele está sendo liberto de algo amaldiçoado, de algo que o oprime, que é trabalhar. Essa é a ideia. Essa é a ideia dessa nossa cultura. E aí nós vamos começar a tentar resgatar como o trabalho foi visto ao longo da história, inclusive dentro da história bíblica. Eu queria te convidar, como o Maurício fez, a voltar lá no princípio, né, em Gênesis. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gente, não tem como todo o assunto que você for querer estudar, se não começar por Gênesis, a gente perde o fio da meada tudo. Porque é ali que acontece a criação, ali que as coisas começam a dar errado, e a partir de Gênesis 3 que tudo na nossa vida começa a se desdobrar. Tudo que você for analisar, se você quer analisar a história da arte, o que é a arte, vai para Gênesis, começa a entender o que aconteceu no princípio. O trabalho, o sacerdócio, a família, tudo está no princípio, né? E é isso que significa Gênesis. E Gênesis 2 ainda é a criação, né? Gênesis 1 é a criação dos céus e da terra, e parece que em Gênesis 2 Deus dá um zoom na criação do homem. Ele explica um pouco mais de detalhes, né? Aqui que relata que foi tirado da costela, aqui que relata que foi do pó da terra, né? Gênesis 1 parece que é um resumo, um panorama da criação de tudo, e Gênesis 2 ele dá um zoom na criação do homem. E a partir do verso 15 diz o seguinte: Deus já tinha criado o homem, e aí o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e guardá-lo, cuidar dele e guardá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você dela comer, certamente morrerá. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria, os animais. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então aqui já começa a mostrar dois trabalhos que Adão tinha. O primeiro dele era cultivar e guardar a terra, o jardim. Lavrar a terra, cultivar, literalmente. E depois Deus dá um outro trabalho para ele, que é dar nome aos animais. Ou seja, meus irmãos, qual que é o princípio aqui? Que precisa ficar claro na nossa cabeça. Trabalho não é maldição. Aqui nós estamos em Gênesis 2, nós estamos no paraíso. Antes de Gênesis 3, que ocorre a queda. Então o trabalho vem antes da queda. Adão trabalhava antes da queda. E quando a gente vai olhar essas palavras aqui no original, cuidar, cultivar, essas palavras têm uma conotação de uma sensação de libertação. Não era algo enfadonho, não era algo penoso. A palavra traz uma ideia de uma sensação de libertação. Já pensou sobre isso? Imagina você estar preso anos com uma corrente nas suas pernas, quando tira aquilo, a sensação de liberdade, de alívio. Essa era a sensação que Adão tinha quando ele trabalhava aqui antes da queda. Então o trabalho é uma criação de Deus, não é uma maldição. A maldição, como a gente vai ver, é pós-queda. E não é ao trabalho, é a terra, é a mulher, é a serpente, a descendência. Então a maldição é outra coisa. Então nós vamos ver a história do trabalho em 4 partes. Nas 4 partes da história. A história ela pode ser dividida em 4 palavras, irmãos. Grava isso. Criação, queda, redenção e restauração. Essas são as 4 palavras que resumem a história da humanidade. A história de todas as coisas. Criação, queda, redenção e restauração. Então nós vamos ver o trabalho na criação. Gênesis 1, um pouco antes, quando a gente olha para Gênesis 1, aqui tem a criação de todas as coisas. A criação dos céus, da terra, e Deus vai começando a formar tudo que existe, desde o universo da galáxia mais distante até a partícula menor do nosso olho. Deus começa a criar todas as coisas. E quando a gente olha para
a estrutura do livro de Gênesis, é muito interessante. Muitos estudiosos percebem uma lógica, que é o seguinte: Gênesis 1, 2, a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Não tinha forma e era vazia. E eu entendo aqui, irmãos, que a criação aqui de céus e terra, céus é espaço e terra é matéria. E princípio é tempo. Então aqui no meu entendimento, Deus estava criando espaço, tempo e matéria. E por isso ela era sem forma e vazia. Por quê? Porque ainda não tinha organizado em planetas, ela não tinha estrutura ainda para habitar a vida. E aí, Deus então, ele traz essas duas estruturas, uma coisa é forma e outra é o preenchimento. Então no dia 1, Deus cria o tempo, espaço, matéria e luz. Ele dá forma. No dia 2, ele cria o firmamento, que aí é algo mais específico para preparando para habitar planetas dentro desse firmamento, né? Nós temos em volta do planeta uma atmosfera que inclusive é usada para repelir asteroides, enfim, tem toda uma estrutura química e física para permitir a vida. Então Deus começa a criar o firmamento no segundo dia, dando mais uma forma, e no terceiro dia ele cria terra e mares. Aí sim, depois do firmamento, ele cria os planetas, terra e mares, aparece porção seca, mais uma forma. E aí, a partir do quarto dia, ele começa a preencher tudo isso que ele criou. Então, o tempo e espaço e a matéria que estava solta, sem forma, ele começa a preencher. Ele cria o sol, a lua e as estrelas. Então ele preenche a forma do tempo e espaço. No dia 5, no dia 2 ele cria o firmamento. No dia 5 ele cria as aves para voar dentro desse firmamento. Preenche o firmamento. No dia 3 ele criou terra e mares. E aí lá no dia 5 ele cria os animais aquáticos para preencher esses mares. E no dia 6 ele cria os animais terrestres e o homem para habitar nessa porção seca. Então percebam que existe uma lógica de dar forma e preencher dentro do livro de Gênesis. E por que isso é legal? Porque quando o homem é colocado no jardim, parece que Deus está colocando ele para continuar o seu trabalho de dar forma e preencher a terra. E o nosso trabalho é uma forma de preencher a terra. Deus deu forma. E o nosso trabalho, o nosso cultivo, nós continuamos fazendo aquilo que Deus começou a fazer. Com o nosso trabalho, nós vamos preenchendo a terra de amor, de justiça, de beleza. E esse é o nosso trabalho hoje. Continuar o trabalho que Deus já começou lá no princípio. Preencher a terra através do nosso trabalho. Isso está nesse livro aqui, ó, Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Se você quer entender como conciliar fé e trabalho, é um dos livros principais para esse assunto. Maravilhoso. E então nós estamos aqui como co-criadores. Nós estamos aqui, Deus nos colocou, né? Começou com Adão. Deus podia dar nome aos animais, mas Deus pega Adão e fala: olha, eu quero que você seja um co-criador, que você tenha a experiência e a sensação de criar. Olha que maravilha, você criar. Então o nome que você der vai ser esse o nome. Isso começou com Adão e nós estamos aqui hoje, desde a criação, para continuar esse trabalho de dar forma e preencher a criação de Deus. Isso é maravilhoso. E assim que foi o trabalho na criação. O trabalho foi criado por Deus, é uma ideia de Deus. Essa é a função do trabalho, para que a gente preencha a terra com os valores dele aqui nessa terra. Nós somos seus embaixadores. Então, esse é o trabalho na criação. Mas aí tem a segunda palavra, a queda. E nós vamos para Gênesis 3. E aqui em Gênesis 3, todos já conhecem o texto, Eva é enganada pela serpente, come o fruto proibido, dá ao seu marido, que come também. E aí há a ruptura, há a queda. Essa é a ideia de queda. Eles morrem espiritualmente e fisicamente. Eles são separados de Deus, essa é a morte espiritual. E fisicamente eles iriam morrer posteriormente, né? E Deus traz algumas maldições. Olha que interessante. E a partir do verso 14 de Gênesis 3, começam as maldições. Primeiro ele traz a maldição entre a descendência da serpente
e a descendência do descendente de Eva. Então haveria uma inimizade entre o descendente, entre a descendência de Eva e a serpente, né, que aqui representa Satanás. E esse descendente que iria, inclusive, vir e pisar a cabeça da serpente, esse é o chamado proto-evangelho. Né? Isso aqui já é o anúncio de que um dia viria o Messias para pisar na cabeça da serpente. Então, essa é a primeira maldição. Mas as que mais são importantes para nós nesse assunto é a partir do verso 16, que é a maldição à mulher e ao homem, que diz o seguinte: a mulher, Deus declarou: multiplicarei o seu sofrimento na gravidez, e você, com sofrimento, dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então, meus irmãos, olha que interessante. A Brisa está mais vivendo isso nesses dias, né? A gravidez, provavelmente, ao que tudo indica, já tinha alguma dor, mas depois da queda, ela foi multiplicada. E qual que é a ideia aqui? Essas maldições trazem uma porção de juízo e uma porção de graça também. Olha que interessante. Por quê? Juízo. Pela punição do pecado. Ela comeu o fruto proibido. E aí toda vez que Eva e todas as suas descendentes, principalmente as hebreias até a vinda do Messias, quando elas estiverem começando a ter as dores de parto, primeiro ponto, elas tinham que lembrar do juízo de Deus. Nossa, essa dor que é muito, né? Segundo as mulheres, porque não sabe o que é uma dor de cabeça, né? Dos homens. Mas... Não é? Então, equivale. Mas dizem que é uma dor assim absurda. E toda vez que você sentir essa dor, minhas irmãs, lembrem que você comeu o fruto, que não era permitido. Você desobedeceu a Deus. Isso é para você lembrar do juízo de Deus. E o fator de graça é o seguinte: quando nascia aquela criança, ela pegava aquela criança no colo, o fator de graça era: será esse o descendente? Será que eu vou ser da linhagem do Messias? Toda mulher hebreia deveria pegar o seu filho e ficar pensando nisso. Será que esse é o Messias? Será que é a partir dele que virá o fim das minhas dores? Entende? Então existe um fator de juízo e de graça nessas maldições. A mulher, ela tinha sofrimento, mas quando recebia um filho, ela tinha a oportunidade de dar à luz ao descendente do Messias. Ou o próprio Messias, né? Porque eles não sabiam quando viria. Então poderia ser a qualquer momento. Então para a mulher foi isso. E para o homem, Deus declara, verso 17, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que você foi dela tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Irmãos, para o homem, qual é o fator de juízo para o homem? O homem é o principal trabalhador da casa. E nessa época aqui, numa cultura agrícola, ele era quem arava a terra. Então o homem, todos os dias que ele levantasse 6 horas da manhã para ir trabalhar, e a hora que ele pegasse a sua enxada e começasse a cavar a terra, não era fácil como antes. Antes, meus irmãos, deveria ser um negócio muito simples. Fazia o suco, punha as sementes, tampava, vinha a chuva e ela crescia talvez numa velocidade muito mais rápida. Agora, a terra era mais dura, né? E tinha espinhos e abrolhos, e ele tinha que ter mais trabalho, por isso a ideia de suor. Então o homem, quando ele está trabalhando e ele se depara com as dificuldades do seu trabalho, ele precisa lembrar: eu dei ouvidos à minha mulher, eu comi o fruto também. Esse é o fator de juízo para o homem. A terra foi amaldiçoada, ele não foi amaldiçoado a trabalhar, perceberam a diferença? Ele já trabalhava, o trabalho é santo, dignifica o homem. Mas agora ele teria mais dificuldade, seria com mais suor. E qual é o fator de graça para o homem? Todas as vezes que o homem trabalhar na sua área de atuação e ver as dificuldades do seu trabalho, ele lembra que um dia o Messias voltará para restaurar aquela terra.
Um dia não haverá mais espinhos e abrolhos naquela terra. Um dia voltará a ser fácil como era no princípio. Então existe esse fator de graça também para o homem. Então tanto a mulher quanto o homem, eles têm esses dois elementos como maldição. Tem um fator de juízo e um fator de graça. E por isso, meus irmãos, com essa queda, com essa ruptura, é que quando eu abri essa série, eu falei daqueles dois chamados, lembra? O primeiro chamado que Deus nos dá é o chamado à salvação. Porque houve essa ruptura. Nós já nascemos, os filhos de Adão, todos eles, até o fim dos tempos, já nascem herdando essa maldição, essa ruptura espiritual. Nós já nascemos destinados à ira. Esses são os termos que a Bíblia vai trazer. Nós já nascemos em pecado, né? A salmista vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já herdamos essa ruptura. Então o primeiro chamado de Deus na Escritura é aqui em Gênesis 3:15. Onde estás? Verso 15. Gênesis 3:9, perdão. Onde está? É Deus chamando o homem para aquela posição original de filiação que ele tinha perdido, que ele tinha caído dela. Então Deus nos chama primeiramente para ser filho. E depois a gente inicia um processo de santificação, e nesse processo de santificação nós somos chamados a um aprimoramento moral, a nos parecer com o nosso irmão mais velho, Jesus, aprimorar o fator interno, e junto disso, descobrir os dons que Deus nos dá para continuar preenchendo a terra. Continuar o trabalho de preencher a terra, de cultivar a terra. Então o segundo chamado é a vocação, é o trabalho, é manifestar o reino. O primeiro é entrar no reino, ser salvo. O segundo é manifestar esse reino, para que mais pessoas também entrem. Entende? São dois chamados. E essas dificuldades a gente enfrenta diariamente no nosso trabalho. Se você quer lembrar da queda, é só você trabalhar. E essas dificuldades, existem as dificuldades externas, que são os espinhos. Então cada um aqui tem uma dificuldade. Cada um aqui esbarra numa dificuldade no seu trabalho. Um policial, por exemplo, é o mais fácil de ver, né? O crime está descontrolado. Então quando um policial vê uma agressão a uma senhorinha, um roubo, um assassinato, um estupro, ele lembra todos os dias desses espinhos que foram consequência da queda. Um advogado, né? Ele tem que lidar com a mentira, com a farsa, com a tentativa de encobrir, com a tentativa de subornar. E esses são os espinhos. Cada profissão, o gari, ele precisa olhar para o chão e ver aquele tanto de sujeira e pensar, poxa, quanta gente mal educada. Por que isso? Porque a terra saiu do seu eixo. As pessoas saíram da sua comunhão com o Pai. E agora elas estão num lugar de afastamento de Deus. Então cada profissão tem a sua dificuldade. Cada profissão tem o seu espinho, essas dificuldades externas. Mas também existem aquelas dificuldades internas, que é o quê? Que é a falta de sentido. Muitas vezes nós estamos trabalhando e a gente olha para o que a gente faz e fala assim, mas para que isso? Por que isso? A sensação às vezes é de enxugar gelo. Já se imaginou trabalhando enxugando gelo? Imagina com sem sentido, acho que é pior do que o Sísifo, né? Você tenta enxugar e o negócio imediatamente já molha de novo. E aí o gelo, você vai tentando e uma hora ele acaba, aí você tem que pegar outro gelo. E você tenta enxugar e ele só vai molhando cada vez mais. E a sensação que você tem é, para que eu estou trabalhando nisso? Qual é o sentido desse meu trabalho? Por isso tem a expressão, né? Você está enxugando gelo. Essa é a dificuldade interna de encontrar sentido naquilo que fazemos. E esse sentido só foi perdido por quê? Porque nós nos afastamos da fonte da vida. E quando a gente se afasta da fonte da vida, a gente se afasta da nossa identidade, de quem nós somos. E se a gente não sabe quem a gente vai fazer qualquer coisa. E quando a gente faz qualquer coisa, quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. Agora, se você conhece o seu pai que te criou, você vai se aproximar da fonte da sua vida e você vai entender quais são os dons que ele te capacitou. E aí você vai entender do porquê você foi criado. E aí tudo vai fazer sentido. Entende? Então esse sentido interno, essa falta de sentido interna é fruto da queda.
Tudo isso fruto da queda. E essas são as dificuldades que a queda nos traz para o nosso trabalho. Mas a história não acaba aqui. Essa é a grande boa nova do Evangelho. O Evangelho não é só criação e queda, mas existe redenção. E é isso que Jesus veio fazer nessa terra. Ele veio iniciar o processo de redenção. E Jesus vai fazer isso em duas etapas. É isso que confundiu a cabeça dos judeus, né? Os judeus esperavam um Messias que iria dominar Roma e acabar com os problemas agora, de uma vez por todas. Mas Deus tinha um outro plano. Ele iria vir, estabelecer o seu reino e começar um processo de mudança de dentro para fora. E aí nós vamos viver isso até o dia que ele voltará, aí sim, aí ele vai restaurar todas as coisas como era no princípio. Mas a redenção é um processo. E foi isso que a cruz de Jesus veio fazer. É isso que Jesus veio fazer na cruz. Iniciar esse processo de redenção. Inaugurar o reino de Deus na terra. O reino de Deus chegou. E aí, a gente começa a mudar o nosso caráter e a buscar a nossa vocação para que a gente continue preenchendo a terra, mostrando para as outras pessoas que não conhecem esse Jesus o seguinte, olha, iniciou um processo, existe algo diferente aqui nessa terra que vai ser total em algum momento, em algum lugar. Vocês estão entendendo? O nosso trabalho hoje é para a gente continuar preenchendo a terra, fazendo aquilo que Deus começou a fazer, trazer os reinos e os valores do reino para essa terra, para mostrar para as pessoas que um dia isso vai vir em sua plenitude. Essa é a função do nosso trabalho, é manifestar o reino de Deus e apontar para a nova Jerusalém, que vai vir e vai descer do céu, e um dia não haverá mais espinhos e abrolhos, não haverá mais corrupção. O Filipe, no caso do trabalho dele, não haverá mais políticos corruptos. Vocês estão entendendo? Não haverá mais mentira, não haverá mais dor. Enfim, tudo será restaurado. Mas esse é um processo de redenção. E esse é o momento histórico que nós estamos vivendo agora, dia 10 de agosto de 2025. Nós estamos no meio desse processo. Nós estamos nos últimos dias. Os discípulos entenderam que a vinda de Jesus marcou o início dos últimos dias. Por isso que eles já diziam naquela época, olha, estamos vivendo os últimos dias. E ainda estamos. Até a volta de Jesus, estaremos nos últimos dias. Da perspectiva de Deus, isso são poucos segundos, né? Ele está fora do tempo. Para nós, muitos já estão reclamando, não, Jesus não voltou ainda. Já começaram a reclamar na época de Paulo, né? Nossa, Jesus não voltou ainda, tem mais de 20 anos, 30 anos. E muitos hoje ainda reclamam, né? Mas Jesus não voltou, não, caçou. Mas nós já estamos vivendo os últimos dias. Estamos nos últimos dias. Então nós temos que trabalhar com todo o empenho para mostrar para o mundo que um dia virá a restauração, que é a quarta palavra. Que é o dia que Jesus voltará de fato em carne, novamente, com as suas chagas, e estabelecerá o seu reino de forma plena. Hoje, nós somos, nas palavras do C.S. Lewis, apenas impostores, que estamos tramando uma revolução, entre aspas. Essa foi a expressão que o C.S. Lewis usou para explicar essa ideia de que Deus nos chama para fazer uma revolução nessa terra, uma revolução silenciosa. Então nós estamos aqui como agentes do reino para apontar para a Nova Jerusalém. Nós estamos aqui aos olhos do mundo como impostores, pessoas diferentes, estranhas. Mas nós estamos fazendo uma revolução. Corações estão sendo transformados. Esse é o maior milagre. E essa mudança de dentro para fora vai redundar em trabalhos com mais excelência. Em trabalhos alinhados com a sua vocação, com aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso tudo glorifica a Deus e tudo isso aponta para a Nova Jerusalém. E mais pessoas vão entrando no reino de Deus. E nessa fase final de restauração, quando Jesus descerá e estabelecerá o seu reino de forma plena, o nosso trabalho também vai ser pleno. Porque hoje o nosso trabalho é incompleto. Em muitos casos a gente acaba enxugando gelo de fato. Porque o gari, amanhã a rua está toda suja de novo. O policial prende e a justiça solta. Não é isso? Você pinta e a chuva vem e estraga.
Então, em algum sentido, em algum nível, nós estamos de fato enxugando gelo. Mas, um dia o nosso trabalho será completo. E passa, por favor, a última imagem da árvore. O Tolkien, aquele criador do Senhor dos Anéis, ele trouxe um conto de um pintor chamado Nagel. Esse conto é maravilhoso. Por quê? Porque esse Nagel era um pintor muito excelente. Ele era um pintor extremamente detalhista e realista. E ele tinha um desejo de pintar um quadro com uma árvore e uma paisagem atrás, no meio de uma floresta. Imagina o trabalho de pintar isso de forma realista. E ele era muito... Dois pontos que atrapalhavam ele. Ele era muito detalhista e ele era muito solícito. As pessoas vinham pedir ele ajuda, ele interrompia o seu trabalho para ajudar as pessoas. E ele começava a fazer a folha, não errava o tom e tentava acertar o tom da folha, e aí alguém chamava ele, tinha que parar. E por anos, ele começou a tentar pintar esse quadro e chegou um dia que ele morreu sem concluir o seu quadro. Ele tinha feito apenas algumas folhas, de forma muito perfeita, mas apenas algumas folhas. E quando ele chega no céu, ele encontra a sua árvore completa, o seu quadro completo, com todos os detalhes, com toda a floresta. E ele olha aquilo e pensa assim, como assim? Por que isso está completo aqui? E o Timothy Keller, nesse livro, ele comenta essa parte da seguinte forma: seja qual for o seu trabalho, você tem de saber uma coisa: existe uma árvore. Deus existe. Existe um mundo futuro restaurado que Ele trará. E o nosso trabalho vai mostrar em partes esse trabalho aos outros. Nos seus melhores dias, seu trabalho em trazer este mundo à existência será apenas parcialmente bem-sucedido. Mas, inevitavelmente, a árvore inteira que você busca, a beleza, a harmonia, a justiça, o conforto, a alegria, a comunidade, ela produzirá frutos. Se você sabe disso tudo, então não ficará desanimado por conseguir uma ou duas folhas nessa vida. Você trabalhará com satisfação e alegria. Irmãos, eu queria fechar com isso. O seu trabalho, o meu trabalho, ele é incompleto neste mundo. Talvez nós consigamos apenas algumas folhas que devem ser feitas com excelência, mas apenas algumas folhas. Mas um dia, nesse mundo restaurado, o nosso trabalho terá sentido eterno. Tudo o que a gente fez, se estiver alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, terá um sentido eterno. E nós vamos trabalhar com um gosto indizível de satisfação plena. Tudo fará mais sentido. Nós vamos estar diante da nossa árvore, daquilo que cada um de nós faz com as nossas mãos, com a nossa cabeça, e que terá sentido eterno. Nós vamos encontrar a nossa árvore. E eu queria concluir com duas aplicações pastorais. A primeira delas é o seguinte: pode ser que você não consiga viver da sua vocação neste mundo. Porque isso é muito difícil. Porque nós vivemos ainda a influência da queda. Nós estamos num processo de restauração. Deus está restaurando todas as coisas. Então existem pessoas ou situações que talvez vão impossibilitar de você cumprir a sua vocação que você sabe que Deus te chamou neste mundo. Aquilo que você faz com tanto gosto, com tanta alegria, com tanto prazer, que você faria de graça pro resto da vida. Que você, se ganhasse na Mega Sena, faria isso. Se você não dependesse de dinheiro, de boleto, era isso que você faria até o final dos seus dias. Isso, provavelmente, é o que Deus te chamou para fazer. Mas, por vivermos ainda num mundo caído, por existir esse fator de queda no nosso mundo, talvez seja impossível ou parcialmente impossível. Porque pessoas que vivem muita necessidade, por exemplo, ou pessoas que a sua vocação é muito desvalorizada em sua cultura, isso varia de cidade, de país para país, talvez não consiga viver da sua vocação. Mas o conselho que eu te dou é: se engaje de alguma forma a fazer isso que você ama fazer. Seja de forma voluntária, seja nos seus períodos de descanso, como um hobby, mas faça isso de alguma forma.
Isso vai te dar um vislumbre do que será na restauração de todas as coisas. Essas pequenas folhas que você desfrutará aqui, um dia você vai encontrar uma árvore inteira. E tudo isso você vai fazer com gosto de vida eterno na boca. Você vai fazer com toda a sua vontade, com todo o seu potencial, porque você vai ser restaurado como um todo, o seu corpo, a sua mente, tudo vai ser restaurado. Você vai fazer isso de forma plena. Então se engaje de alguma forma naquilo que Deus tem te chamado para fazer nessa terra. Se esforce a viver disso, porque isso vai trazer à sua vida mais gosto. Mas se por essas razões, não por preguiça, não por alguma outra razão, né, por falha nossa, mas se por alguma razão você não consegue, se engaje disso de alguma forma, para que você experimente um pouco da eternidade nesse mundo. E aí um dia ela virá de forma plena. E a segunda aplicação eu queria fechar em 1 Coríntios, capítulo 15. Abre lá comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Se não existe vida para além deste mundo, não faz sentido nenhum. Todas as coisas não fazem sentido. Se não existe um Deus que enviou seu Filho, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nos dando vida, se não existe isso, se não existe essa árvore no reino restaurado, para que nós vamos caçar, fazer 2 folhinhas aqui? Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer e deixar de existir. Não vai ter outra vida. Mas, da nossa perspectiva, da perspectiva cristã, existe uma vida após essa. Existe um mundo restaurado que está chegando. E nós estamos restaurando esse aqui já, apontando para o que vai vir de forma plena. Então, dê o seu tudo nessa vida. Dê o seu tudo no seu trabalho hoje. Busque cumprir a sua vocação, andar de modo digno da sua vocação, como Paulo fala. Busque fazer isso com toda a sua força. Porque um dia a restauração chegará e você será pleno, totalmente pleno. Por quê? Porque há vida, os mortos ressuscitam. Jesus ressuscitou. A nossa vida não é comer e beber porque amanhã nós vamos morrer. A nossa vida é amar como se houvesse o amanhã, porque há o amanhã. Então eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar e finalizar. Senhor, obrigado. Obrigado porque existe uma árvore completa destinada a cada um de nós, as obras das nossas mãos. O Senhor capacitou as mãos de cada irmão aqui, a cabeça, a fazer alguma coisa para encher, para dar vida a essa terra, Pai, para preencher e dar forma a esse mundo, como o Senhor já começou fazendo desde o início. E eu oro para que os meus irmãos tenham coragem, tenham intrepidez de se questionar. O Senhor tem me pedido para fazer isso, Pai? O que eu estou fazendo é empurrar uma pedra e ela voltar, é enxugar gelo? O que o Senhor tem, o que eu tenho feito é aquilo que o Senhor me capacitou com dons, com gosto de vida para fazer nessa terra? Se não, meus irmãos, tenha coragem de se perguntar isso. É uma pergunta muito incômoda, mas é a única forma de vivermos essa vida com gosto de vida na boca. Mas se por alguma razão você não consegue, se engaje nisso de alguma forma. Busque se envolver com aquilo que Deus te capacitou para fazer neste mundo. Isso vai trazer um gosto de vida para sua boca e vai te dar força para suportar até o seu último suspiro. Que aí sim, quando Ele te encontrar, você verá a sua árvore e você exercerá a sua vocação de forma plena e harmoniosa pelo resto da vida, pelo resto da eternidade. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa o nosso trabalho. Mas não no sentido de
O Senhor dará bênção àquilo que a gente quer. Nos ajude a ouvir o Senhor e fazer o que o Senhor quer que a gente faça nesse mundo. Ajude-nos a cultivar essa terra com as ferramentas que o Senhor nos deu, não com as nossas. Porque as suas ferramentas são mais afiadas que as nossas. O Senhor vê como o Senhor, não como a gente. Nós enxergamos coisas passageiras, status, fama, retorno financeiro, mas o Senhor olha de uma outra perspectiva. O Senhor olha aqueles que estão fazendo o que o Senhor pediu para eles fazerem. E o Senhor prometeu que cuidaria de nós em todas as nossas necessidades, Pai. Mas até lá, Senhor, é digno também buscarmos o pão de cada dia, levar comida para nossa casa, para os nossos filhos. Então nos ajuda nessa transição, Senhor. Nos ajuda nessa transição de continuar com prudência a cuidar da nossa casa, sem negligenciar a nossa casa, o cuidado com a nossa família, ao mesmo tempo buscar as ferramentas que o Senhor nos deu para cultivar essa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.